Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. O tema é o seguinte: agora todos têm voz, falso ou verdadeiro? Porque a ideia agora é que todos têm voz, porque uma vez que todos podem se utilizar das tecnologias digitais mais sofisticadas, e se comunicar com os quatro cantos do mundo, de dentro do seu próprio quarto, isso transmite para a gente uma ideia de que agora todos têm voz. Todos têm voz. Mas será que isso é real? Será que a oportunidade de falar, de reverberar a fala através das mais sofisticadas redes de informações, como nós temos hoje, será que isso proporciona de fato, isso proporciona que de fato todos tenham voz? Ou isso é uma ilusão? Vamos a algumas considerações. Quem nunca ouviu, por exemplo, nas redes sociais, a seguinte reclamação: as leis do Brasil são muito brandas. Toda hora e a todo momento tem alguém reclamando que as leis do Brasil são brandas, que a nossa justiça é lenta, que a nossa justiça podia se aperfeiçoar, que o Código Penal está desatualizado porque ele é da década de 40. Todo dia, toda hora, nós temos a oportunidade de colocar essas coisas diante de uma rede mundial de computadores, diante da internet, na internet, através do Instagram, do WhatsApp, do Facebook e até tendo um canal no YouTube. Mas nós falamos e ficamos na fala. Será que, pelo fato de termos a possibilidade de falar a todos ou a quase todos, será que todas as vozes estão devidamente empoderadas no ato dessa fala? Ou, porque se nós estamos falando e isso não é feito, e se o nosso Código Penal ainda é da década de 40, significa que algumas vozes são contrárias à mudança do Código Penal. Vocês não acham? Então, o fato de todos estarem falando isso, ou quase todos estarem falando, ou muita gente está falando isso, significa que essas pessoas que falam e não são ouvidas, elas têm voz? Ou elas só falam e não são ouvidas? Um outro exemplo: os nossos bancos, a nossa economia, baseada há muito tempo em políticas de juros exorbitantes, que penaliza não só a população, o trabalhador, como o pequeno e médio empresário, que às vezes quer gerar emprego, mas não consegue, porque os juros são acachapantes e não permitem, muitas das vezes, que o investidor faça os seus negócios com um pouco mais de conforto, com um pouco mais de tranquilidade. Todos, ou quase todos, não são a favor da diminuição da taxa de juros? Todos, ou quase todos, ou muita gente não está todos os dias nas redes sociais. Tem de baixar os juros, tem de baixar os juros, tem de baixar os juros, tem de baixar os juros. Mas alguém não quer que esses juros baixem. Essas pessoas
que falam que os juros têm de baixar. Tem voz, ou a voz mais ouvida são daqueles que não querem que os juros baixem. E outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês já viram alguém nas redes sociais dizendo o seguinte: não, o Código Penal não tem que mudar, o Código Penal não tem que mudar, o Código Penal não tem que mudar? Ou alguém já viu uma pessoa dizendo assim nas redes sociais: não, os juros têm que ficar altos, os juros têm que ficar altos, os juros têm que ficar altos? Ou seja, às vezes o que eu percebo é que quem fala, não é ouvido. E às vezes aquelas vozes que não falam, parece que essas vozes é que às vezes são ouvidas. O que eu quero perguntar com isso é o seguinte: será que o fato de todos poderem falar nas redes sociais significa que todos têm o mesmo empoderamento na fala? Ou depende muito de quem fala, do lugar que fala, como fala? Porque o que passam para a gente agora é que as vozes foram 100% democratizadas. A associação, a AVP, tem o mesmo empoderamento dos grandes acionistas do Bradesco, dos donos de Itaú e dos grandes acionistas do Santander. E quem são os membros da AVP? São os membros da Associação dos Vendedores de Pipoca, entre aspas. Então, os membros da Associação dos Vendedores de Pipoca têm o mesmo empoderamento na fala que os donos do Itaú, que os grandes acionistas do Santander, do Bradesco. Será que o fato de todos falarem nas redes sociais dá a todos o mesmo empoderamento na fala? E por que aqueles que às vezes não falam têm as suas reivindicações respondidas? Porque com certeza todos ou muita gente está falando. Ou seja, todos hoje têm oportunidade de falar e reverberar a sua fala através das redes digitais mais sofisticadas. Mas será que todos têm a oportunidade? Será que todos podem oportunizar a sua fala? Que é uma outra diferença. Ter a oportunidade de falar é uma coisa. Oportunizar através da fala é outra coisa. Porque quando eu falo, mas a minha reivindicação não é ouvida, mesmo que ela se espalhe pelos 4 cantos da terra, muitas das vezes é porque a minha fala é uma fala de oportunidade de falar. Mas muitas das vezes a minha fala não oportuniza, porque oportunizar a fala depende muito do lugar que eu falo. Quem fala e como fala. Então eu quero desmistificar um pouco essa ideia que está surgindo por aí, que agora todos têm a mesma oportunidade, todas as vozes e todas as falas têm o mesmo empoderamento. E a gente tem visto isso aí nas redes sociais, nas redes digitais, e grande parte da população está caindo nessa conversa de bobinho. Que isso? Você também pode falar. Você também pode falar. Todos agora
podem falar. Só que existe uma diferença, penso eu, e eu gostaria de refletir sobre isso com vocês. Existe uma diferença muito grande entre essas falas. Porque existe uma coisa chamada, na democracia moderna, e a nossa democracia é uma democracia assim, existe uma coisa chamada representação. Nossa democracia, ela é uma democracia representativa. Sobretudo num país como o nosso, que geralmente não consulta a população, como, por exemplo, os suíços. Na Suíça, consulta-se muito a população através de plebiscitos e referendos. Por incrível que pareça, a Venezuela, aqui do nosso lado, é um dos países do mundo que mais consulta e consultou a população nos últimos anos sobre temas até a respeito de se o presidente deve ficar ou não, porque na Constituição venezuelana existe o referendo revogatório. Então, através do recolhimento de assinaturas, o povo vota se o presidente deve continuar ou não. É um referendo revogatório. Chaves passou por esse referendo, mas o povo decidiu que ele deveria ficar. Então, nós somos uma democracia no Brasil que confiamos muito na representação, ou seja, apostamos todas as nossas fichas na representação política. Então, se muitas pessoas às vezes falam e não são ouvidas, e as suas falas parece que caem no vazio, talvez seja porque essas pessoas não têm muita representação, não são muito representadas. Eu, por exemplo, faço parte da classe dos professores aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos também nas redes sociais reivindicando melhorias na educação brasileira do Rio de Janeiro. E por que nós, professores, falamos e parece que não temos vozes? Será que é porque falta representação junto ao poder? Porque nós apostamos todas as nossas fichas na democracia representativa. Porque a democracia, ela já foi uma democracia direta entre os gregos. Os gregos participavam das assembleias públicas para decidir questões a respeito do destino da cidade, sobretudo da democracia ateniense. Mas aquela democracia, ela era uma democracia onde o número de cidadãos era muito restrito. Uma pequena parte da população tinha direito à cidadania. As mulheres não tinham, os escravos não tinham, os estrangeiros não tinham, e eram muitos. As mulheres, as crianças não tinham. Então, na hora das votações, a democracia era direta, porque todos podiam participar das assembleias. Só que, de um tempo para cá, todos foram sendo incluídos na democracia. E hoje em dia todos são cidadãos. Todos são formalmente cidadãos. Todos podem participar das assembleias de votação. Penso que seja muito difícil. Então nós apostamos em quê? Na representação. Quem tem voz numa democracia representativa? Aqueles que estão representados junto ao poder. Então, nós estamos apostando que as redes sociais é uma nova democracia direta. Como se daqui do nosso quarto todos falam e todos tivessem uma influência direta nas decisões. Mas isso tem se mostrado inoportuno, porque nós falamos sobre certos temas, e às vezes essa muita fala faz com que o nosso discurso caia no vazio. E às vezes aqueles que não falam, as suas vozes são ouvidas. Por quê?
porque existe representação. Nós estamos tentando modificar esse quadro através de muitos esforços, de muita reclamação, de muita reivindicação, quando, por exemplo, questionamos os financiamentos privados das campanhas políticas, que nos Estados Unidos é tido como algo mais ou menos normal. Mas aqui, devido à nossa cultura, isso gerou uma série de problemas. Aí as reivindicações foram no sentido de que nós tivéssemos financiamentos públicos de campanha, e esses que apoiam as campanhas, depois eles têm mais ou menos os políticos como reféns, né? Fui eu que paguei, estou pagando, então agora eu quero alguma coisa em troca. Isso gerou uma série de demandas complicadas na sociedade brasileira. O Collor foi pego em algumas supostas tramóias por causa disso, né? O tesoureiro da campanha, PC Farias, teria doado um Fiat Elba para a família do Collor, mas o Collor falou que não conhecia PC Farias, mas parece que foi comprovado que o Fiat Elba foi um presente de PC Farias, e aquilo gerou uma série de demandas e que culminou no impeachment de Collor. Desde o mensalão, principalmente do mensalão petista para cá, ficou-se mais ou menos provado que são os financiamentos públicos, os financiamentos privados de campanha que geram relações, às vezes, promíscuas, relações de caixa 2 entre a classe política e os empresários, alguns empresários, que financiam as campanhas e depois passam a ter voz junto ao poder. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu venho falando desde o início desse vídeo. Falar e ter a oportunidade de falar e ter a fala democratizada, entre aspas, nas redes sociais é uma coisa. Ter voz é outra coisa. Porque numa democracia representativa, para que nós possamos ter voz, nós precisamos estar representados junto ao poder. E se nós não estivermos representados junto ao poder, significa que por mais que nós falemos, a nossa fala cai no vazio, porque ela não influencia nas decisões políticas. As pessoas estão, inclusive, dizendo e acreditando que elas têm voz agora, porque elas se uniram através das redes sociais e elegeram o Bolsonaro presidente da República. Glória a Deus! Agora, todos têm voz. Eu gostaria que alguns fizessem uma pesquisa sobre o cacareco. O voto de protesto no Brasil, numa certa época atrás, elegeu um macaco. Você sabia? O voto do Bolsonaro foi um voto de protesto. Voto de protesto já elegeu Bolsonaro e um macaco chamado cacareco. Quando vocês tiverem uma oportunidade, pesquisem sobre um personagem de uma novela do passado chamado Sassá Mutema. Quem foi Sassá Mutema? Sassá Mutema era o que nós chamamos de caipira. Caipira de pai e mãe. Não sabia falar, não sabia nem andar direito. Todo desengonçado. Mas a elite da cidade começou a se apropriar da popularidade de Sassá Mutema para guindá-lo ao poder. Porque os seus interesses poderiam ser canalizados em Sassá Mutema. E Sassá Mutema virou um político importante, foi um personagem representado por Lima Duarte, muito bem representado. E ali, o Sassá Mutema, na sua condição de caipira, representante do povão, foi colocado lá para atender aos interesses da minoria.
ou seja, de uma minoria elitizada que se utilizou de Sassamutema para angariar poder que ela não queria perder. E quando nós temos um candidato que ele é muito celebrado pelo sistema financeiro, principalmente na América Latina, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque eleger um candidato, eleger um político, não é ter voz. As pessoas estão confundindo. Eleger alguém não é ter voz. Ter voz é influenciar nas decisões do poder. Falar é uma coisa, ter voz é outra coisa. Falar é uma coisa, falar e ter a sua voz espalhada nos 4 cantos da terra é uma coisa. Ter voz é outra coisa completamente diferente. Porque falar é condição humana. Falar é fenômeno da linguagem. Ter voz é um fenômeno político, sobretudo. Falar, o homem fala e pensa desde há muitos e muitos milênios. Agora, ter voz, sobretudo numa democracia representativa, é um fenômeno político. Então eu gostaria de desmistificar um pouco essa ideia de que agora todos têm voz, que agora nós falamos nas redes sociais e ao falar temos a capacidade, a possibilidade de eleger qualquer um, até o cara que, coitado, não tem noções do que é uma república, que tem dificuldade de entender qual é o papel da presidência da república no sistema republicano. Então, todos podem falar, todos podem se utilizar das mais sofisticadas redes de informação para falar. Agora, ter voz e influenciar nas decisões do poder, isso é um fenômeno político e muito poucos têm. Ok, galera? Vocês são do coração.